Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre como funciona o computador. Melhor ainda... Meu saco. O Lucas está gravando ali, já me dá raiva. Tá, eu vou continuar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o computador. O que é um computador e, bom, da onde que ele veio. Todo mundo conhece aquela história do computador, da Guerra Fria, que foi o Turing que começou com a máquina de Turing, decifrando a Enigma, que era uma máquina dos nazistas, e a partir daí foi evoluindo. O computador nada mais é que uma máquina que responde a instruções. Essas instruções têm um nome, é chamado de programa. Programa seria a mesma coisa que uma receita de bolo. Ou, por exemplo, quando você vai fazer uma conta matemática, some 2 mais 2. Você vai falar lá para o computador, para o seu processador, some esse 2 com esse 2 e me dê esse resultado. É isso que o computador está fazendo. Ele é composto de 3 partes principais. A memória, os dispositivos de entrada e saída e o processador. O processador é o cérebro do computador. Ele que vai fazer esses cálculos, ele que recebe esses programas. O HD é onde ficam fixos esses dados, é os dados que você desliga a máquina, volta e ainda estão aqueles dados lá. E a memória RAM, que a memória RAM são os dados do processamento. São dados que só são utilizados enquanto a máquina está ligada. Desligou a máquina, não estão lá mais esses dados. E os dispositivos de entrada e saída, como, por exemplo, o mouse e o teclado. Todo mundo usa, todo mundo sabe o que é. Eu vou pegar aqui. Gostou? O que é a arquitetura de von Neumann? A arquitetura de von Neumann consiste em você não armazenar o seu programa no mesmo espaço de memória que estão seus... Ai, tossi. Tá. Começa de novo, do zero. Não, peraí. Do zero. Tu quer sair assim, tipo, do nada? E entrar, sabe? Isso vai se dar. A arquitetura de von Neumann. Desculpa. É meu sonho. Mano, deixa eu te organizar o sonho. Eu não vou nem fazer. Não, eu não vou fazer. Tá. Arquitetura de von Neumann. O que consiste a arquitetura de von Neumann? Seria você armazenar os seus programas no mesmo local de memória onde estão os seus dados. Diferentemente da de Harvard, que é você armazena o seu programa em uma memória diferente da onde estão os seus programas. O bom da arquitetura de von Neumann, como está no mesmo local, você pode modificar esses programas que você tem na sua memória. E ela é composta por uma memória, uma unidade médica e lógica, uma ULA, ou ALU em inglês, e uma unidade central de processamento. Aqui você faz o corte. Bem, o gargalo de von Neumann consiste basicamente em um espaço no barramento em que a velocidade em que os dados são entregues para o processador é muito menor em relação ao que o processador consegue basicamente trabalhar com. Todos os processadores eles trabalham com uma frequência menor ao que eles são projetados, porque os outros hardwares que trabalham com ele trabalham numa velocidade muito menor. Como a gente havia explicado no vídeo 1, não vou colocar tipo, deixa o link embaixo, não entendo, cara. Aqui no canal? Como? Você fez o mesmo vídeo? Aham. Não, vai ser canal em 2 vídeos diferentes. Todos os hardwares diferentes do processador, eles têm uma taxa de transmissão de dados bem menor. Um exemplo, o processador trabalha a 16 GB por segundo, a memória trabalha a 6, o HD normal trabalha a 150 MB por segundo e o SSD, sendo um dos dispositivos de armazenamento em massa mais rápido, trabalha com 300 MB por segundo. Mas enfim, como o processador sempre trabalha nessa taxa muito baixa, eu sou italiano, tem que colocar a mão. O gargalo de von Neumann existe basicamente pelo fato de não poder sobrecarregar o processador, por causa que ele executa uma instrução por vez. Toda vez em que você faz uma emissão de dados ao processador, o HD manda para a memória manda para o processador, tudo isso vem os dados tudo junto. A memória cache e esse gargalo ali funcionam para basicamente fazer uma fila de espera desses dados para que o processador consiga processar essas instruções uma por vez. Então, existe o gargalo, vai armazenar todos esses dados que vêm em conjunto e basicamente vai passando um por vez para o processador poder processar esses dados de forma adequada. Muita gente fala sobre vários núcleos também de processamento. Meu processador tem um núcleo só, meu processador tem 8 núcleos e etc. Esses núcleos são basicamente, a gente pode chamá-los de centro de processamento, em que em vez de um dado ser processado por vez, cada núcleo tem a função de processar um dado. Então, em vez de o seu processador, no caso, se ele tiver
um núcleo apenas, vai ser processado um dado de cada vez. Se ele tiver 8 núcleos, 8 dados de cada vez, e assim vai indo. Por isso, processadores com mais núcleo ou com uma frequência maior também são mais caros. Também sobre a arquitetura de Harvard, que eu tinha falado antes. O que é a arquitetura de Harvard? Na arquitetura de Harvard, falei 3 vezes a arquitetura de Harvard, e de novo falei. A arquitetura de von Harvard, já errei. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura de Harvard, que ela difere bastante da arquitetura de von Neumann. O que é a de Harvard? Na de Harvard, são separadas as memórias. Existem barramentos que separam as memórias. A memória onde está armazenado o programa e a memória onde estão os dados. Por exemplo, o HD e a RAM. Nessa arquitetura, as memórias são separadas. A memória onde fica salvo o programa do computador e os dados. Elas são separadas por barramentos. A arquitetura de Harvard foi criada pela necessidade de um processador com um desempenho mais rápido. Ela é relativamente mais nova que a de von Neumann. E ela tem essa velocidade superior à de von Neumann pelo fato de ter essas memórias separadas, porque o processador ele consegue acessar as duas simultaneamente. Como na de von Neumann elas estão no mesmo lugar, não é possível acessar simultaneamente 2 locais da memória. Já com essa, é bem mais fácil. O microcontrolador PIC, ele utiliza a arquitetura de Harvard. Ele é um microcontrolador que possui uma memória PROM, que salva o seu programa na RAM, e as suas variáveis são salvas também na RAM. Então, no caso, essas variáveis só são salvas durante a execução do programa. É utilizada a arquitetura de Harvard nesse tipo de microcontrolador porque as entradas e as saídas vão ficar em barramentos separados, que é o que diz a arquitetura de Harvard. Então, fica mais fácil e não tem problema com interferências nas entradas e nas saídas. E a leitura fica muito mais rápida. Por exemplo, você recebe um bit de entrada e, ao mesmo tempo, você está soltando um bit. Como é que isso iria acontecer se fosse na arquitetura de von Neumann? Não seria possível. Assim, já com a de Harvard, fica mais rápido e é possível esse tipo de comportamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o RAID. O RAID é um meio de você criar um subsistema de armazenamento. Geralmente é utilizado isso em servidores. No caso, você cria espelhos para evitar a perca de dados. Aqui, como a gente consegue ver agora, a gente tem basicamente 4 HDs. 4 quadradinhos que basicamente significam os HDs. Basicamente, os dados são guardados, vamos supor, em 2 HDs principais. E aqui a gente tem espelhos deles que são para guardar basicamente o que a gente pode chamar de um backup, né? A gente grava os dados aqui. Caso não houver, no caso, não corromper os dados ou não houver nenhum tipo de erro, os dados são regravados aqui através do sistema de update e assim evita que caso algum dos outros HD queime, a gente tem sempre uma cópia de backup aqui. Existem vários tipos de RAID, RAID 1, RAID 0, RAID 10, enfim. Cada um é um método diferente de você reorganizar esses subconjuntos de sistemas. Tu pode criar, vamos supor, o RAID 1, você cria basicamente, se você tem 4 HDs, você vai ter 2, que no caso vai ser o HD número 1 e o cópia, ou então o número 3 e o cópia, que seria o 4 também. Vou falar um pouquinho sobre RISC e CISC. RISC significa Reduced Instruction Set Computer, que seria uma instruções de conjunto de instruções reduzidas, enquanto o CISC, que é Complex Instruction Set Computer, que seriam mais instruções. Acho que vou dar uma explicação mais fácil do que a formal e a mais... Eu vou falar um pouquinho para a galera que trabalha com TI, que já é dessa área, vai entender até melhor. Muitos microprocessadores ainda mantêm as arquiteturas RISC. Você estaria trabalhando diretamente com a máquina. Você, por exemplo, no Java. No Java, o Java é CISC. Você tem várias instruções, você tem muitos comandos para dar. E quando você compila, ele gera o bytecode, que é o que vai comunicar com o hardware, ou a máquina virtual Java, no caso. Esses bytecodes seriam o RISC. Esses comandos simples são bem poucos comandos que você tem na arquitetura RISC. Programação de microcontroladores é feita com uma programação RISC. Enquanto, por exemplo, a gente faz um C#, Java, isso seria assim. Os tipos de processadores mais comuns nos computadores são os x86. Eles têm um processador que é mais parecido com o CISC. Os processadores nas máquinas atualmente, geralmente são x86. Eles eram mais parecidos com o CISC. Embora alguns x86 mais novos já possuem o CISC,
baseando-se no RISC e fazendo prioridade de execução. Uma curiosidade sobre o RISC, que ele é o tipo de processador, o tipo de programação usado em processadores para videogames. O videogame ele precisa de um processador somente dedicado à execução do videogame. Ele não precisa de algo que está lá manejando as entradas, por exemplo, de áudio, se está conectado à internet. É um processador só para o game jogar. Por isso que consoles têm um desempenho superior a um PC, pois o console tem esse processador em RISC para poder desenvolver melhor o jogo.